Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Gênove e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje nada mais é do que... Opa, peraí, professora, você está de óculos? Sim, eu estou a caráter para a nossa aula. E a nossa aula, então, é, professora, de língua portuguesa, é óbvio. Mas o tema da nossa aula de hoje é rima. Peraí, deixa a professora tirar esse óculos, colocar o óculos que ela enxerga. Opa! Voltando, então, para a nossa aula. Bom, o conteúdo nosso que nós vamos trabalhar hoje é rima. E ele faz parte, né, ele é uma característica de um gênero textual que nós vamos trabalhar ao longo do nosso conteúdo. Mas antes, eu gostaria que vocês ouvissem essa música e prestassem bastante atenção na letra da música, que nós vamos usar ela como base para a gente entender o nosso conteúdo. Tudo bem? Vamos lá. Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei o trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tive 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois das redações, para nossa alegria, a professora dava de Maria. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, fica só você. Me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, chefe. Que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois já os 15, mas com muita timidez. Fiquei muito sem graça porque a professora fez. Ela pegou meu texto e deu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu digo que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for o crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso,
tal sorriso que ilumina toda a praça, sorriso emocionado de um senhor experiente, em pé há 2 horas, debaixo do sol quente, ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã e hoje é só poesia. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso, na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso, na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão, isso com o crime quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso, na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso, na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão, isso com o crime quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu... Bom, meninos, essa música que eu passei para vocês agora, ela é de Gabriel Pensador, chamado Linhas Tortas. Mas vamos lá. Peguei um pedaço, um trecho da música dele, para a gente entender um pouco o nosso conteúdo, que é rima. Olha só. Algumas das vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. Se vocês observarem esse trecho, essa estrofe da música de Gabriel Pensador, ela faz parte das rimas. E qual rima, professora? Rimas assoantes ou toantes. Eu vou estar explicando para vocês a diferença de cada uma das rimas. Nós temos rimas ricas, rimas pobres, preciosas, raras. E a gente vai adentrar esse mundo que é a rima. Mas antes, você sabe o que é uma rima? Com certeza sim, porque eu já vi vocês na hora do intervalo, né, antes desse período da pandemia, vocês aí, né, fazendo aquelas competições maravilhosas. Então, rima aí. Você tá ligado que eu tô ligado, que nós tá ligado no conteúdo. Ó, então vamos lá. Bom, primeiro, então, conhecendo um pouquinho melhor as rimas. A palavra rima, ela vem do latim ritmos e quer dizer algo relativo a ritmo, a musicalidade e, consequentemente, a sonoridade que, ao pronunciar as palavras, ela vai transmitir para quem está ouvindo. Obviamente, deve vir de origem e definição mais frequente do dicionário para a palavra rima, que nada mais é repetição de um som no final de 2 ou mais versos, identidade de som na terminação de 2 ou mais palavras. Mas agora a gente vai lá no dicionário, Aurélio está da seguinte forma: rima, igualdade ou concordância de sons a partir da sílaba tônica, da palavra final de 2 ou mais versos, repetição no meio de um verso de som que determina o verso anterior. Oi, professor, ainda não entendi. Aos poucos, ao longo desse conteúdo, você vai entender melhor quais são os tipos de rima e onde enquadrar ela, né? Qual gênero pessoal que ela faz parte. Então, professor, qual que é o gênero pessoal? Poesia. Tudo bem, faz parte da poesia e também da música. Porque uma música, ela tem que ter rima. Porque se ela não tiver rima, ela não é tão legal. Mas peraí, professora, tem poema ou música sem rima? Tem. E ela é denominada de rimas em branco. Mas ainda não entendi o que é rima. A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos do gênero discursivo estruturados em versos, como os poemas e músicas. Esse recurso ele é utilizado com o objetivo de atribuir ao texto mais sonoridade, mais ritmo, mais musicalidade. Então, já que ele tem essa função, ele é utilizado, olha, professora, em trovas, em poemas, na literatura de cordel, ou até mesmo, né, no rap. No rap, professora, no rap. A gente vai entender isso aí ao longo do nosso conteúdo. Bom, rima é a identidade ou semelhança de sons no final, denominada de rima final. Ou no interior, que vai ser denominada de rima interna dos versos. A rima, ela tem uma correspondência de som num poema que, não sendo indispensável, contribui para o ritmo e a expressividade do texto. Então, um poema que ele não tem uma rima, ele fica meio pobre, assim, sabe? Não é tão interessante a leitura dele. Mas
Os versos que rimam chamam-se versos rimados. E os versos que não rimam, professora, são chamados versos soltos ou versos em branco. Nós iremos aprender os dois tipos. Vamos ler então a estrofe do poema Soneto do poeta modernista Mário de Andrade. Observe os efeitos causados pela rima. Tudo que há de melhor e de mais raro vive em teu corpo nu de adolescente, a perna assim jogada e o braço, o claro, olhar preso no meu perdidamente. Observe que há uma rima, ela em versos. Ai, professora, eu não sei o que é um verso. O verso, então, são estrofes. É a cada linha, essas linhas que vocês estão vendo, essa cor de rosa, ela é um verso. Ela combina com outro verso, ou seja, com uma outra linha. Essas classificações desses versos, eu vou explicar para vocês mais na frente. E esse conjunto de versos que vocês estão vendo é denominado de estrofe. Então, vamos lá. Embora as rimas sejam um recurso estílico de linguagem mais utilizado em textos estruturados em versos, ou seja, em linhas, há poemas e músicas que não apresentam essas rimas. Elas são caracterizadas, como eu disse anteriormente, como versos em brancos ou versos soltos. Vamos ver um exemplo de um verso solto. E eu peguei como exemplo um poema do modernista Oswaldo de Andrade, que é Erro de Português. Ah, não, professora, mas língua portuguesa, erro de português? Sim, então vamos lá. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então aqui nós temos essa inversão desse poema, denominado de verso, né? Verso em branco ou verso em solto. De maneira geral, a rima ela é feita entre um verso e outro, ou seja, entre uma linha e outra, e designada a repetição de fonemas. Professora, eu não lembro o que é fonemas. Fonemas são os sons, ou seja, são a menor unidade sonora das palavras que são classificadas em vogais, semivogais e consoantes, ok? Idênticos ou semelhantes, geralmente na sílaba. Professora, eu não lembro o que é uma sílaba. Ou seja, a sílaba ela é o grupo de fonemas que são pronunciadas de uma única vez. Então, a rima ela vai ser o que? Ela vai estar na onde? Na sílaba, que o som dela vai ser uma pronúncia muito parecida ou igual. Assim, quando pensamos no que é rima, logo pensamos, na associação entre fonemas das palavras que podem ser consideradas como pares nos textos. Tudo bem? Vamos lá. Na confusão dos mais horrendos dias, painel da noite, em tempestade brava, o fogo com ar se embaraçava, na terra e água, o ser se confundia. Observem que eu tenho os versos aqui, eu tenho 4 versos, e nesses versos eu tenho a palavra dia e confundia. A sonoridade delas é muito parecida. E aqui eu tenho brava e embaraçava, também a sonoridade muito parecida. Eu tenho rimas diferentes, denominadas de rimas soantes ou rimas toantes. Então vamos lá entender. Quando eu falo rima soante, quando a correspondência de sons é completa. A rima toante, quando a conformidade apenas é da vogal tônica ou das vogais a partir da tônica. Professora, eu não lembro o que é uma tônica. É aquela pronunciada com mais força na sílaba. A gente já relembrou o que é sílaba, o que é fonema. Agora a gente relembrou o que é tônica. Tudo bem? Então, a sílaba pronunciada com mais força. Rimas consoantes. Manifesta-se pela coincidência de fonemas, tendo em vista a última vogal tônica de cada verso. Vamos ver um exemplo? Velhas árvores. Olha essas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais amigas,
tanto mais bela quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. Esse poema é de Olavo Bilac. Constatamos a perfeita sintonia que há entre os pares, belas e procelas, e amigas e cantigas. E que eu tenho aqui essa concordância. Rimas assoantes ou toantes. Ela apresenta perfeita sintonia sonora entre as vogais, tendo em vista a última vogal tônica até o final de cada verso. Ódio sagrado, o meu ódio majestoso, meu ódio santo e puro benfazejo, unge-me fronte com meu grande beijo, torna-me humilde e torna-me orgulhoso. Esse poema é de Cruz e Souza. Por meio do exemplo em questão, há de se constatar que é uma referida semelhança, né, presente entre os páreos, majestoso, orgulhoso, benfazejo e beijo. Rimas perfeitas. Bom, as rimas perfeitas é uma coincidência de som e não de letras. Preste atenção. Rimas perfeitas é uma coincidência de som. Quando você fala a palavra, né? E aí você vai ter uma concordância de som. Vamos ver um exemplo? Céu puro que o céu trouxe, claro de norte a sul, o teu olhar é doce, negra assim, qual se fosse inteiramente azul. Então aqui, ó, trouxe, doce, fosse, sul, azul. Não é uma concordância de palavras, mas de som. Rima imperfeita. Nem sempre há identidade absoluta entre os sons dispostos na rima. Vamos ver um exemplo para a gente esclarecer melhor? Pensarem que o teu destino, ligado ao meu outro, fora pensar que te vejo agora, por culpa minha infeliz. Então, como nós vimos aqui, nessa parte ela vai ser diferente, tanto a palavra como a sonoridade, mas vai dar ideia. Essa é uma rima imperfeita. Classificação das rimas. Eu tenho a rima pobre, as rimas ricas, raras e preciosas. Vamos ver cada uma delas de maneira bem importante a gente prestar atenção, tudo bem? Rima pobre. Considera-se pobre as rimas feitas com terminações de palavras da mesma classe gramatical. Exemplo. Meu canto não é bem pranto, antes de tudo é espanto. Observem que a sonoridade é muito parecida. Aqui eu tenho uma rima pobre. Mas peraí, professora, não é correto dizer que ela é pobre, porque ela não tem criatividade. Isso aí é forma pejorativa. As rimas pobres, elas ocorrem entre as palavras da mesma classe gramatical, substantivo, né, com o substantivo verbo ou com o verbo etc. Exemplo, coração, razão, beleza, tristeza, amado, cantado, bondoso, carinhoso, amar, pular. Nesse caso, quando vocês verem esses exemplos, que eu tenho um substantivo junto com um verbo, né, eu vou ter o quê? Uma rima pobre. Também são consideradas pobres rimas das palavras finalizadas em sons corriqueiros, triviais, evidentemente, certamente, simplesmente, amar, pular, cantar. As rimas pobres não devem, preste atenção, não devem ser desdenhadas ou desmerecidas pela sua adjetivação pejorativa da palavra pobre, que carrega um nome. Não pode. Isso porque há muitas obras literárias que usam essa forma de estrutura, rima pobre, para poder construir os seus gêneros. Bom, as rimas pobres ocorrem entre as palavras da mesma classe gramatical. Opa, voltei o vídeo. Vamos lá. Bom, agora a gente vai ver a rima rica. São as rimas que se fazem com as palavras de classe gramatical diversas ou de finais pouco frequentes. Vamos ver os exemplos? O teu olhar, senhora, é a estrela da alva, o que entre alfobras de nuvens
que irradiava salmo de teu amor, canto de alívio e salva de palmas e saudar a luz do dia. Observem que eu tenho alva no primeiro verso e no terceiro verso, salva, terminação alva. Irradiava dia no segundo verso, com o quarto verso, dia também. As rimas ricas são consideradas ricas entre as palavras pertencentes às classes gramaticais diferentes da pobre. A pobre são iguais. De maneira geral, essas diferenças de classes causam experiências de leituras distintas de leituras de textos com rimas pobres, surpreendendo pela novidade. Exemplo: maravilhosa, babosa, eu tenho um adjetivo junto com o substantivo. Idade, nade. Bela, bela, um pronome com adjetivo. Suba, cuba. Foste, foste. Tudo bem? Ó, preste atenção. Palavras diferentes que acabam gerando uma rima. Então, vamos lá. Rimas raras. A rima rara, ela ocorre entre as palavras que permitem pouca possibilidade de aproximação fonética sonora. Cisne, cisne. Estirpe, estirpe. Observe que há uma aproximação sonora, mas elas são palavras diferentes. Aí eu tenho as denominadas rimas raras. Já as rimas preciosas. As rimas preciosas, elas são rimas artificiais que foram construídas a partir da combinação de palavras distintas no que se refere à classe e à aproximação fonética. Exemplo: calúnia, resúmia. Tômia, sonha. Pântanos, quebrântanos. Ásia, aláguia. Luxúria, altúria. Essas são denominadas de rimas preciosas, porque há uma combinação de palavras distintas e há uma aproximação fonética, ou seja, uma aproximação do som. Pântanos, quebrântanos. Se você observar, o som é muito parecido. Esse tipo de rima é denominado de rima preciosa. Poema de Argila, do poeta carioca Raul de Leone, observa o efeito de sentido causado pela rima rara. É tanta a glória que nos encaminha em nosso amor de seleção profundo, que ouço ao longe o oráculo de Eleusis. Se um dia eu fosse teu e fosses minha, o nosso amor conceberia um mundo, e do teu ventre nasceriam deuses. Aí eu tenho, como a gente viu anteriormente, essas rimas raras, são palavras, que a sonoridade acaba muito parecida. Além das rimas que eu comentei com vocês, eu tenho as rimas de acento, ou seja, a rima e o acento. Rimas agudas, rimas graves e rimas esdrúxulas. Vamos ver como que é esse tipo de rima? A rima aguda, ou ela também são rimas masculinas, que ocorrem entre palavras oxítonas, que nós já aprendemos esse conteúdo. Exemplo, escutem a sonoridade. Céu, chapéu. Cantor, pintor. Coração, animação. Elas são, na maioria das vezes, o acento agudo. Mas, professor, tem só acento? Não. Ela vai ser a oxítona, ou seja, a sílaba tônica, ou seja, a pronunciada com mais força, vai ser a última. Aqui eu tenho a rima grave, que ela vai ser feminina, que ocorre entre palavras paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima. Cedo, medo. Agora, embora. Metade, amizade. Tudo bem? Vamos lá. E eu tenho as rimas esdrúxulas, que ocorrem entre palavras proparoxítonas. Ou seja, as proparoxítonas, todas são acentuadas, ou seja, a antepenúltima. Célula, cédula. Armário, salário. Propósito,
Leucócito, observe que aí eu vou ter a rima da acentuação, e é denominada de rima esdrúxula, quando é proparoxítona. Bom, classificação quanto à posição na estrofe. Eu tenho rimas alternadas, rimas emparelhadas, rimas interpoladas ou intercaladas, rimas encadeadas, rimas mistas ou misturadas. Como nós aprendemos, é importante eu saber que tem um verso. Eu já aprendi que o verso é a linha. Então, vamos lá. Entendendo agora. As rimas ainda podem ser classificadas de acordo com a sua organização do poema. Vamos denominar que cada linha, nós vamos denominar a linha A, B, C, ok? Quando eu tenho uma mesma rima de uma palavra na linha A, e aí ela vai concordar a rima dela na linha no terceiro verso ou no quarto verso. E aí eu tenho que observar. Eu tenho as alternadas, que vai ser A, C, A, B. Então, professora, quando vai ser as alternadas? Os versos ímpares vão rimar e às vezes pode ser que não tenha nenhuma rima perfeita em relação ao som. Ok? Por exemplo, professora, poeta e planeta. Aqui eu tenho uma rima imperfeita. Termina eta de poeta e eta de planeta, mas ela é imperfeita. Aí eu tenho a alternada. A rima interpolada vai ser pares de duas em duas. A, B, B, A. Então aqui eu tenho B, B. Neste caso aqui eu tenho uma rima uma rima interpolada. Deixa eu ver se eu fiz certo. Opa! Rimas interpoladas. Tá. Agora eu vou ter as emparelhadas. Emparelhadas, elas vão ser de duas em duas. A, B, B. Ok? Opa, eu fiz uma confusão, meninos. As rimas interpoladas, ela vai ser... A primeira estrofe vai combinar com a terceira. A segunda vai combinar com a terceira. Voltando, interpoladas. Vamos lá, interpoladas. A interpolada, elas também são chamadas de opostas, só para variar. O primeiro verso, então, o A, ele vai rimar com o quarto. E o segundo vai rimar com o terceiro. Oh, acertei. Bom, emparelhados aqui é fácil, vai ser de pares em pares. Vamos lá, então. Rimas alternadas ou cruzadas. Elas combinam-se alternadamente, seguindo o esquema A, B, A, B. Elas vão alternar. Observe um exemplo que eu coloquei as cores diferentes para vocês verem. Então, aqui eu tenho o verde. Então, o verde vai ser a A. O meu amor não tem, e ela vai combinar. Não tem o peso nem. Então, nem e tem vai ser A. E importância nenhuma de uma rosa de espuma. Aqui eu vou ter o B. Então, neste caso, ela vai ser cruzada, uma sim, uma não, alternada. Eu vou ter denominado rimas alternadas. Aqui as rimas emparelhadas ou paralelas. Combinam-se de duas em duas, seguindo o esquema A, B, B. Vamos ver o exemplo? Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Duas em duas. Pares, é denominado de rimas emparelhadas. Já rimas interpoladas ou opostas, né, que eu fiz uma bagunça ali agora, elas combinam-se numa ordem oposta, seguindo o esquema A, B, B, A. De tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais em meu pensamento. Rimas encadeadas. Quando as palavras que rimam se situam no fim de um verso e no início ou no meio de outro. Bom, essas rimas encadeadas, elas vão vir da seguinte forma, vamos ver? Salve, bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz, palho sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do Pai da Cruz. Observem
que a rima, ela vai situar, ela vai estar uma no final e a outra no meio. Essas aí são denominadas de rimas encadeadas. E tem um detalhe dessas rimas encadeadas. Quando o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo vai rimar com o quarto e o sexto. E o quinto com o sétimo e o nono. Então, ela vai ser encadeada e assim sucessivamente. De encadeamento. Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Tá bom? Rimas mistas ou misturadas. As rimas mistas ou misturadas é quando ela não segue um padrão. Nem A, B, B ou A, B, B, não segue aquele padrão. Quando apresenta outras combinações e posições na estrofe sem esquema fixo. Vamos ver um exemplo? Vou-me embora para passar garda. Vou-me embora para passar garda. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente de nora que nunca tive. Então aqui não há uma combinação das palavras, né? Que elas seguem um padrão como as encadeadas, as emparelhadas, ou as opostas ou interpoladas. Elas não seguem esse padrão. E os versos em branco, que não tem rima nenhuma. Então aqui, quando eu vou saber que é um verso em branco? É quando na estrofe, lembrando o que é estrofe? É a combinação dos versos. Professora, eu não sei o que é verso. É cada linha de um poema ou de uma letra de uma música. Então eu tenho ali um verso. Então tá. Olha, observe que nesse primeiro verso tem essa palavra destacada vermelha. Uma palavra caída das montanhas do instante desmancha todos os mares e une as terras mais distantes. Aqui eu tenho distantes que combina com instantes e caída não combina. Então, se nessa estrofe ela não combinou, eu tenho aqui um verso em branco ou solto. Tudo bem? Hashtag dever de casa. Ai, professora, muito tranquila essa atividade. E é tão pequenininha que eu tô até com vergonha de passar. A atividade, ela é da página 57 e 58. Só isso, professora. Só isso do livro de língua portuguesa do módulo 4. Caso você fique com uma dúvida, volta na live, preste atenção. Opa, volta na videoaula, anota a sua dúvida e aí na live você tira a sua dúvida. Tudo bem, meninos? Mas não deixe de tirar dúvida na live. E como diz, somente a prática leva à perfeição. Desafio em sala, em live, nós vamos fazer uma atividade totalmente diferenciada, que eu comentei com alguns já, né? A nossa futura atividade. Tadadã! Mas você vai falar, professora? Ainda não. Somente a prática leva à perfeição. Então, vamos lá. Bom, linhas tortas para vocês que vão participar desse desafio na aula que nós iremos corrigir o conteúdo de rimas. Tudo bem? Que dia, professora? Ó, não falte nenhuma live. Nesse dia a gente vai ter essa atividade dinâmica. Olha só, qualquer dúvida, tira na live. Mas antes, volta na videoaula, dá uma olhadinha no seu livro de língua portuguesa do módulo 4. Um beijo, até mais para vocês.